Vamos destacar outro fato de hoje, dessa terça-feira. O Rogério Marinho, do PL, líder da oposição no Senado, protocolou hoje um pedido de plebiscito sobre a criminalização do aborto no Brasil. A ação é uma resposta ao Supremo Tribunal Federal, que pautou o tema nas últimas semanas. Para que esse plebiscito seja feito, o decreto tem que ser aprovado em comissão do Senado, depois no plenário e, por último, encaminhado para a Câmara dos Deputados. E aí, caso aprovado, ele pediria para os eleitores responderem a seguinte pergunta: você é a favor da legalização, da criminalização do aborto? As opções de resposta seriam sim ou não. Na justificativa, Marinho apontou que a intenção é dar ao povo brasileiro a oportunidade de decidir livre e soberanamente sobre a criminalização do aborto. Tema sensível aqui no Brasil, o Supremo se debruçou sobre ele, a então presidente Rosa Weber quis, antes da aposentadoria dela, ela vai ser já substituída nessa semana, pautar esse assunto, e agora uma reação que já era esperada também, de parlamentares aí, principalmente os mais à direita no Congresso, Carla? Diego, esse tema, a gente até falou que semana passada, eu e você, o Sakamoto, né, do lugar de fala, né? Eu acho muito curioso que é um tema que deveria ser muito debatido para as mulheres, a gente deveria ter votos dobrados, digamos assim, porque o senador tem o direito de propor o plebiscito, enfim, não estou dizendo que ele não possa fazer isso, mas é muito curioso que homens queiram debater esse assunto com tantas certezas, um assunto que diz respeito a tão íntimo, ao íntimo da mulher, sabe? E muitas vezes a gente está falando de mulheres também violentadas de várias formas, enfim. E aí, por exemplo, tem projetos, eu lembrei que eu vi o projeto do filho do ex-presidente Carlos, vereador Carlos Bolsonaro, propondo com que as mulheres escutem o coração do feto, antes de uma crueldade, às vezes, assim, sem um completo limite deste debate, né? Eu acho que o Congresso tem legitimidade para discutir, a gente tem essa discussão sobre a harmonia entre os poderes e sobre a separação entre os poderes, mas é um tema que também já está avançando no Supremo. Eu não sei se caberia esse plebiscito dessa forma, porque não é tão simples assim, né? E eu acho que a gente precisa avançar no tema com a cabeça um pouco mais aberta. Então, a gente tem que ver agora o presidente, a ministra, a presidente Rosa Weber, vai deixar essa semana no Congresso, deixa essa pauta para o presidente Luiz Roberto Barroso. A gente tem que ver como é que essa discussão vai avançar, mas que seja um debate que a gente consiga se livrar de tantas amarras e preconceitos, e aí que pudesse ser um debate em que os homens falem menos e escutem mais, sabe? Porque eu acho que tem horas que se os homens falassem menos de temas tão femininos, a gente poderia conseguir avançar um pouco mais, porque é aquela coisa, né? Nosso corpo, nossas regras, enfim, e outras questões que é até meio muito desagradável ver tantos homens querendo debater e terem grandes opiniões sobre um tema que eu acho que, em primeiríssimo lugar, cabe às mulheres, né? Principalmente esse debate. E aí, fazendo também um contraponto, Diego, infelizmente, provavelmente, esse debate chega ao Supremo, vai continuar no Supremo, provavelmente com uma mulher a menos, né? Porque, é o que tudo indica, o presidente não vai se guiar por essa pressão, né? E a gente vai ter a nossa representatividade aí diminuída. Eu diria que a gente tem anos-luz pela frente para conseguir avançar em temas como esse, infelizmente, mas o importante é que ele não saia de pauta e que a gente consiga, quebrando preconceitos e pensando na questão do aborto, mais do que tudo, sobretudo, acima de tudo, não é uma questão religiosa, não tem que ser uma questão religiosa, tem que ser uma questão de saúde pública, isso que é fundamental, que a gente parta do pressuposto de que esse debate ele está olhando para a questão da saúde das mulheres, que hoje, infelizmente, o aborto é uma realidade e as pessoas mais vulneráveis estão expostas a isso, e a gente precisa olhar isso com menos preconceitos, menos dogmas religiosos, enfim, e tentar olhar e conseguir debater isso com um olhar de saúde pública, né, Diego? Tenho certeza que ninguém deseja fazer um aborto, mas como você bem disse, Carla, Claro. é uma realidade que existe e que hoje quem tem acesso financeiro, consegue fazer com mais segurança, até viajar para outro local, enfim. Quem não tem, aí faz nesses locais clandestinos, as mulheres mais pobres, que são aí muitas vezes expostas a
até perdem a vida muitas vezes, né, nesses procedimentos aí. Então, é isso que você falou, uma questão de saúde, né? Infelizmente, Eu acho que antes da religião, que acaba dominando essa discussão, tem duas coisas principais que a gente devia colocar em pauta quando a gente fala de aborto, né? É essa questão da saúde e a questão da educação. Da gente pensar em instruir e falar da educação sexual, as pessoas se colocou muito, vai falar de educação sexual nas escolas. Sim, temos que falar, temos que, né, faz parte também da evolução da sociedade a gente saber e ter acesso à informação, e é fundamental isso, né, para meninas e meninos, enfim. Mas é outra coisa que a gente tinha que tirar, né, esse peso religioso desse debate, mas é muito difícil.